E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês por que talvez não valha a pena pra você, tá? Muito provavelmente não vai valer a pena pra você editar esse tipo de conteúdo aqui, ou então essas edições muito cabulosas, muito complexas e tudo mais, enfim. Talvez não vai valer a pena pra você, tá? Esse tipo de animação aqui, ó, muito complexa e tal. Essa daqui até que tá... Não, tá complexa também. Enfim, esses motion designs, tá ligado? Também precisa ser só um motion design, mas tipo... Então assim, talvez valha mais a pena você gastar o seu esforço, né? Colocar o seu esforço pra fazer um negócio tipo assim, do que fazer um negócio tipo esse daqui que eu mostrei, tá ligado? Esse aqui, ó. Pelo que eu vi, a média de orçamento pra esses projetos aqui... Para um vídeo de 30 segundos é tipo 200, 300 dólares. Isso na média, né? Obviamente tem gente que cobra muito mais. Para um vídeo de, sei lá, você vai fazer 1 minuto de vídeo aqui, 30 segundos, enfim. É um orçamento até que legal. Só que, cara, pelo tempo que você vai gastar para fazer isso aqui, acaba que às vezes não vale a pena, tá? Vamos supor aí que se você for muito bom, você gasta umas 5, 6 horas para fazer um vídeo desse aqui. E aí, tipo, um vídeo de 1 minuto aqui, você acabou gastando aqui umas 6, 7 horas para fazer. E você poderia colocar esse esforço para fazer tipo um vídeo longo do YouTube, de um youtuber, sei lá, alguma coisa assim, que você gastaria mais ou menos a mesma hora aí, você cobraria também uns 300 dólares por aí, sabe? Ou até menos também, dependendo da edição, né? Porque às vezes os vídeos são mais longos, só que a edição é bem mais simples, só que aí você acaba gastando menos horas para editar também, e aí acaba compensando mais, então. Ou até então você editar tipo shorts, tá? Vídeo curto, como por exemplo esse daqui que eu fiz, tá? Eu acabei de mandar pro cliente esse vídeo aqui corrigido, tá? E esse vídeo aqui eu tenho registrado aqui no meu Trello, tá? Que é esse daqui, ó. Eu cobrei 40 dólares para fazer esse vídeo e eu gastei aqui exatamente 2 horas e 17 minutos para fazer esse vídeo aqui. Ou seja, a minha hora aqui valeu mais ou menos 20 dólares, sendo que esse daqui foi o primeiro vídeo que eu editei para esse cliente nesse estilo aqui. Se eu fosse editar os próximos ia ser muito mais rápido, então vamos supor aí que eu gastasse acho que 1 hora e meia mais ou menos para fazer aí, sendo que eu tô no início, ou seja, se fosse para eu cobrar um preço bom mesmo aqui, vamos supor que fosse uns 60 dólares aí para editar um vídeo desse, eu vou mostrar aqui como ficou para vocês terem uma ideia aqui de como que é esse vídeo, beleza? Então vamos fazer o pré-render aqui e assistir ele agora para mostrar aqui para vocês. Bora lá. I'm about to open a $500 Pokemon mystery box, and it's all thanks to my newest partner, Arena Club. They offer slab packs that start at $25 with tons of authentic graded cards. There's tons of options to choose from, but today's video is a $500 Pokemon slab pack. The grails are nuts too. I could pull a number down from 2001, but let's just go for it. $500 to kick things off right. We're gonna get the Prismatic Espeon! Yo, in a 10? Oh my god. Wait, that's a heater. Gemmint 10 Prismatic Espeon. That's so sick. I've never pulled this card. I've wanted it for so long. Prismatic is so tough to get good pulls in. So now I have a few options. I could sell it back right now for $877. I could keep it in my vault to trade it, or I could ship it directly to my house and keep it in my collection. And that's exactly what I'm gonna do. This is one of my favorite cards. I'm sending this to the house. Hi. I can also get you a discount on your first pack. If you go to arenaclub.com/MMG and use my code MMG, you can get 20% off your first pack. I'll be opening a whole lot more. That's an insane start. So check it out, use that code. Peace. Então, vocês podem ver aqui, mano, que é um negócio simples, tá? Uma edição simples, por mais que no começo aqui tem algumas coisas um pouco mais complexas, né? Porque pra quem tá no começo pode ser um pouco complexo de fazer. Mas cara, assim, coisa simples, tá ligado? Que pros próximos, tá? Vai ser muito mais rápido de fazer, porque aqui eu tava estabelecendo os estilos, né? Então, tipo, eu pensava muito mais antes de fazer alguma coisa, né? Tipo, será que isso aqui vai ser no estilo do cara? Será que não vai ser? E tal. Então acaba que, tipo, o primeiro vídeo que você vai editar pro cara sempre demora muito mais, entendeu? Por exemplo, nesse cliente que eu tenho aqui fixo já no Trello, vocês podem ver que nos primeiros vídeos, ó, o primeiro vídeo que eu fiz pra ele aqui, eu gastei 5 horas pra fazer, tá? Esse vídeo aqui que eu editei pra ele tem 1 minuto. Então eu gastei 5 horas num vídeo de 1 minuto. E aí nesse aqui você pode ver que foi 4 horas também, entendeu? Só que aqui, aí você pode ver que no terceiro vídeo já deu uma dropada aqui gigante, ó. Aí nesse aqui já baixou muito mais, ó, 3 horas e meia. Aí esse aqui manteve, tá, 3 horas e 40. Aí nesse aqui baixou mais ainda, ó, 2 horas e 50. Aí esse aqui aumentou um pouco mais, porque era um vídeo mais longo também e tal. E aqui vocês podem ver, ó, 2 horas e 21, cara, que vocês podem ver que nesse vídeo aqui eu cobrei 60 dólares. Então
A minha hora aqui valeu 25,5 dólares. Se eu fizer as contas aqui, vocês podem ver que dá mais ou menos 127 reais a hora. Então tá um preço bem bacana, tá um preço legal. Aí esse aqui foi um vídeo bem longo também, que deu um trabalho pra fazer. Então demorei 4 horas pra fazer. Só que vocês podem ver que na média aqui de 3 horas que eu consigo fazer o vídeo dele. E aí diminuiu bastante aqui dos primeiros, né, cara? Que eu demorei em média 5 horas. Então baixou 2 horas aí de edição. Então nos vídeos desse cara aqui, se for nos próximos, eu coloco aí no mínimo uns 40 minutos que vai baixar de edição aqui. Ou seja, vai valer muito mais a pena eu estar editando esses vídeos aqui que não tem uma edição tão elaborada, tão ou fora desse mundo, do que eu estar pegando e estar fazendo uns vídeos assim extremamente complexos e tal, que beleza, dá pra você estabelecer aqui padrões e coisas que dá pra fazer ali de Ctrl+C, Ctrl+V e tal. Só que mesmo assim, cara, cada vídeo tem que ter ideia, cada frame desse aqui demora muito pra você fazer e tal. Uma pessoa experiente vai demorar menos tempo, mas mesmo assim demora muito, é muito elaborado, muito complexo. Então assim, mano, vai por mim, principalmente se você tá no começo, não, assim, foca muito em fazer esses vídeos complexos aqui, essa bagaceira de vídeo, tipo, com um monte de motion graphics e não sei o que. Isso aqui vai acabar que vai ser muito, assim, desgastante pra sua mente, né? Vai desgastar muito mais a sua cabeça. E no final, assim, você vai tá praticamente ganhando a mesma coisa ou até menos do que quem faz os vídeos mais simples e consegue fazer de uma forma bem mais tranquila ali, principalmente se for num nicho assim um pouco mais descontraído, tipo o nicho desse cara aqui. Ele tem 3 milhões de inscritos no YouTube e o nicho dele é de games, se eu não me engano. É muito diferente, por exemplo, desse cliente aqui que eu faço, que os vídeos dele é sobre geopolítica, então ele fala de guerra, fala de coisa mais pesada e tal. Então é um assunto que eu tenho que estar pesquisando mais coisa pesada assim. Então já é um vídeo que eu me desgasto muito mais para fazer os vídeos dele aqui, tá? E aí eu vou passar aqui só por cima mais ou menos do que eu fiz nesse projeto aqui, só para mostrar para vocês, mas não é o foco do vídeo. Mas de cara aqui eu já coloco a legenda, né? Porque muita gente eu acho que deve ter dúvida aí, principalmente os iniciantes, de como que faz essa legenda aqui, ó, pulando, tá ligado, ó? Com essa animaçãozinha aqui pulando. Basicamente você faz a legenda aqui no Premiere, né, nessa aba aqui de Captions and Graphics, aí faz a legenda, configura aí. E aí quando ela tiver nessa abazinha de cima aqui, que eu vou até excluir para poder liberar mais o espaço aqui da timeline. Aí você vem aqui, ó, Graphic, você seleciona a legenda quando ela tiver aqui laranjinha. Aí vem Graphics and Titles e aí Upgrade Captions to Graphic. E aí você consegue colocar ela para um texto aqui que você consegue editar melhor e tal. É colocar essas transiçõezinhas aqui que eu uso essa daqui, ó. Eu uso essa daqui, ó, Pop Motion. Eu acho que é uma transição já tipo nativa do Premiere isso aqui, tá? Deve ter chegado numa atualização aí recente, então enfim. E aí tem essa transição aqui do começo, ó, que é tipo um flashzinho. E aí eu uso o plugin aqui da Universe, tá? Que eu uso essa transição aqui do Exposure Blur. E aí ela dá esse flashzinho aí que é muito bom. E aqui também, ó, a transição do Universe, tá? Que é essa Camera Shake Transition, que ela dá esse shake assim. Tá? É uma forma mais rápida de fazer esse shake que eu gosto, tá? E fica um efeito legal também, não perde muita qualidade. E essa daqui do BBC, tá? Que é o plugin da Boris, tá? Eu uso essa Lens Flash também para dar esse efeitozinho de flash. Às vezes eu faço com um bloco branco também, tipo, pega cria um sólido branco aqui, aí deixa ele com animação de opacidade, só que bem rápido, ele só dá uma piscada. Só que aí aqui eu preferi fazer com esse plugin aqui mesmo, tá? É a mesma coisa, aparece muito rápido. E aí essa animação aqui, ó, tá? Eu fiz com a Nested Sequence, tá? Você tem que usar, assim, conselho de quem, assim, já editar há anos, tá? Assim, use o máximo de Nested Sequence que você puder, tá? Pra você que não sabe o que é uma Nested Sequence, é tipo... Eu vou clicar aqui para abrir. Eu até fiz outra dentro dessa também. Eu vou até abrir ela aqui de novo. Então aqui tem a gravação original, tá? Você pode ver que tá aqui, ó, a gravação original. E aí quando eu venho aqui e crio uma Nest Sequence aqui, aí tipo, ela meio que vira uma composição dentro da composição. Então tipo, todos os arquivos que eu selecionei ali vão virar uma composição. E aí o efeito que eu aplicar aqui vai se aplicar para todos aqueles arquivos que eu coloquei dentro dessa Nested Sequence. Então aqui, por exemplo, eu coloquei o efeitozinho para deixar essas bordas redondas aqui. Eu vou desativar para você ver. Para poder dar esse efeito de, tipo, como se fosse uma coisa da Apple, né? Eu acho que dá esse sentido aqui. E aí, se eu colocasse, você pode ver que tem um efeitozinho de 3D aqui, ó. Ele dá uma giradazinha 3D aqui, tá ligado? Faz tipo assim. E aí eu tive que transformar de novo essa Nested Sequence aqui para aplicar o efeito em cima da composição. Porque se eu fizesse o 3D aqui, com esse efeito das bordas redondas aqui aplicado, ia ficar bugado. Basicamente eu criei outra Nested Sequence e aí você pode ver que tem aqui, ó, Basic 3D, que é o efeito, ó, eu vou tirar aqui, aí fica, né, sem o 3D. Mas aí basicamente é isso, tá? Aqui tem uma animação do After, tá? Eu usei o Deep Glow para fazer esse efeito aqui de brilho. E aí os efeitos sonoros aqui também, para dar uma
atmosfera, tá? Pode usar muito efeito sonoro assim. Aprenda muito a usar efeito sonoro, que é uma coisa que vai diferenciar bastante aí suas edições. Aí aqui, ó, eu poderia manter essa animação aqui, ó, essa gravação de tela, eu poderia manter ela igual eu mantive essa daqui, só que aí para diferenciar, ficar mais dinâmico, aí eu coloquei aqui do lado com o mesmo efeito lá das bordas redondas que eu já mostrei antes. E aí eu coloquei também uma sombrazinha aqui, ó, para dar uma imersão a mais também, ó. Se eu tirar a sombra, você pode ver que fica totalmente flat aqui o arquivo. Aí eu fui e coloquei a sombra, ó, dá uma profundidade a mais. Aí aqui, ó, você pode ver que ele falou, ó, ele falou que ia ser um pack de $500 da carta. Aí eu fui aqui e coloquei já a carta sendo aberta aqui, a animação da carta no aplicativo, quando você ganha a carta, né? Quando você abre o pacote de $500, aí eu fui e coloquei com blur aqui para dar um spoiler para a pessoa ficar curiosa para ver que carta era, tá ligado? E aí recentemente eu tô gostando de usar, em vez de usar o Gaussian Blur aqui, eu tô usando esse Mosaic, tá? Esse efeito aqui, ó, Mosaic, é nativo do Premiere também, se eu não me engano. E aí ele meio que dá um blur também, só que fica mais legal do que o Gaussian Blur, eu acho. Aí aqui também é um diferencial bem bacana aqui, ó, eu coloquei a gravação de tela aqui dele, ele abrindo a carta, recebendo a carta, né, abrindo o pack de $500. E aí, em vez de eu manter aqui, eu quis colocar também a reação dele, tá? Em vez de eu colocar, dar um corte seco aqui para esse frame aqui, ó, com a animação, criei a Nested Sequence, aí completei ela na tela inteira e aí fiz a animação aqui bem fluida para ela sair daqui para cá. Tá, então fica bem dinâmico isso aqui. E aí, ó, use bastante essas animações aqui de curva, tá, de velocidade aqui no Premiere também. Não é só no After que você faz isso não, tá, dá pra fazer no Premiere também. E aí quando ele abriu, para dar um impacto, eu coloquei aqui a animação de shake de novo. E aí deu um zoom aqui com a Adjustment Layer, porque essa Adjustment Layer aqui, eu uso o efeito de Transform. E aí ela se aplica para todas as coisas que estão aqui abaixo da camada, tá? Então, ó, quando eu tiro aqui o efeito, você pode ver que tira o zoom também. Então, diferente de eu aplicar o zoom direto na camada aqui, tá? Nessa camada, se eu aplicasse esse zoom, ele ia crescer só... Deixa eu vir aqui e tirar aqui, ó, de novo. Ele ia crescer só essa camada aqui, ó. Então não ia ficar o efeito exatamente que eu queria, né? Eu queria que o foco ficasse bem aqui na carta. Então eu fui e coloquei aqui. Eu vou deixar esses conteúdos bem mais densos, assim, com a densidade muito maior de edição, pra quando eu tiver com os membros liberados aqui, tá? Então continue assistindo os vídeos aí, acompanhando o canal, deixando o like, apoiando, pra gente conseguir fazer essa parte dos membros. Pra também liberar aqui o acesso pro servidor do Discord, tá? Através dos membros. Você consegue o acesso a esse servidor aqui do Discord no link aí da descrição, tá, do Patreon. Você consegue acesso lá assinando pelo Patreon e aí você vai lá, linka a sua conta do Discord no Patreon e aí você consegue ter acesso aqui a todo o servidor com quase 400 editores aqui. Pra você ter uma ideia, só online agora tem 90 editores aqui online. E aí já tem mensagem aqui que eu tô trocando ideia com a galera. E aí o cara, eu vou pronto. Exemplo aqui, ó, na cara, não precisa nem eu tá caçando mensagem aqui, já tá aqui na cara porque a galera aqui tá com os orçamentos bem legais, ó. Esse cara aqui vai fazer 15 vídeos curtos para um cliente e aí ele passa um orçamento de $75 cada, que tá abaixo da média, tá? A média é de $100 por cada vídeo e aí 75 vezes 15, né, vai dar aí, ó, mais ou menos $1.125 que ele vai cobrar por esses vídeos aí. E são videozinhos curtos aí de 30 segundos, né? Não vai demorar tanto tempo assim para ele editar. Eu já vi que tem uma edição um pouquinho complexa, mas tipo, pô, nada que vai demorar muito tempo para fazer, sabe? Então o cara aqui no servidor cobrando abaixo da média tá ganhando tanto assim. Então vocês têm uma ideia de como que é os clientes gringos, tá? Então se você tá nessa transição, você tá insatisfeito aí com as edições que você tá fazendo aí pro Brasil, para brasileiros, tá insatisfeito com o quanto que você tá cobrando e tudo mais, talvez você vir para um mercado gringo seja um negócio melhor que você faça aí. E aqui no servidor tem muita gente, tá, que tá trabalhando já para gringos e todo mundo que tá aqui já tá nessa mentalidade de aplicar para oportunidades internacionais ao invés de editar aqui pro Brasil. Então se você quer entrar numa comunidade tão grande que tem pessoas com o mesmo objetivo em comum que você, entre aí no link da descrição, tá no preço bem acessível, cara, bem acessível mesmo. Eu coloquei no preço para poder a barreira de entrada ser muito baixa. E aí a gente vai começar aqui a fazer calls também semanais, tá, umas reuniões semanais para poder passar o conhecimento pra galera, trocar ideia também sobre isso. Todas essas calls semanais vão ter um tema fixo. E aí a gente vai debater sobre esse tema ali e tudo mais. Entra aí no link da descrição,
Deixa o like aí no canal também, se inscreva, tá? Coloca o canal aí na sua pasta de favoritos. Se você tá vendo aqui que o conteúdo é muito denso, tá? Tem muito conteúdo, então você vai conseguir garantir bastante conhecimento aqui no canal. Então adiciona nos favoritos aí, tá? Não coloca em notificação, porque senão você vai se perder no meio das notificações aí, que eu tenho certeza que você ativou para um monte de canais. Então é melhor você fazer isso. Coloca o canal, cria uma pasta para edição aí, para você colocar todos os links que você tem de edição. E aí você coloca também o canal nessa pasta aí de favoritos. Então vou ficando por aqui, tamo junto, valeu e é isso.